professor Van Gemeren, ele foi meu professor quando eu estudei em Chicago. E ele é professor de Antigo Testamento, ele já está aposentado. Ele mora hoje no estado de Illinois. E ele é originalmente da Holanda. E ele mudou-se para os Estados Unidos e está também com a esposa dele. Posteriormente nós vamos apresentá-la, a dona Ivana Van Gemeren. Ela está conosco aqui e no final nós iremos apresentá-la. Então, é um prazer tê-los aqui conosco. It's good to be with you here this evening. É bom estar com vocês aqui nessa noite. This morning my wife and I arrived, didn't sleep well, and I'm now very tempted to go to sleep. Nós chegamos hoje de manhã, não dormimos muito bem à noite e agora eu estou também bastante inclinado a ir dormir também. I have to keep myself awake. E eu tenho que me manter acordado. And I hope in the meantime to also keep you awake. E eu espero que no meu sermão eu também consiga fazer você ficar acordado. In the fellowship of the gospel there is an excitement. Mas na comunhão do evangelho eu sempre digo que há muita coisa extraordinária para se ver. This evening we'll be taking a look at the Gospel of John, chapter 1. Essa noite nós vamos dar uma olhada no Evangelho de João, no capítulo 1. But I want you to learn to ask questions. Mas eu queria que você atentasse para algumas perguntas. In Matthew and in Luke we have read about the birth narrative of the Lord Jesus Christ. E a questão é o seguinte, no Evangelho de Mateus e Lucas, nós lemos a respeito do nascimento virginal de Cristo. We read about Miriam and Joseph. Nós lemos a respeito, da história de Maria e José. How Jesus was born in Bethlehem. Do modo como Jesus ele nasceu na cidade de Belém. And there were the choirs of angels announcing to the shepherd that the Messiah is born. E a miríade de anjos anunciando nos céus que o Messias havia nascido. So we go into Christmas. E a gente chama esse evento hoje de Natal. As we reflect on the birth of the Lord Jesus Christ. À medida que nós refletimos sobre o nascimento de Cristo. But that's only part of the picture. Mas isso é apenas um pedaço da imagem. We love the picture of the crib. Nós adoramos a imagem, da manjedoura. Of baby Jesus lying in the crib. Quando o baby Jesus está lá deitado na manjedoura. It is biblical. E o milagre. But there's another biblical picture of Jesus. Mas há um outro retrato que é feito de Jesus. Look at the Gospel of Mark. Olha no Evangelho, por exemplo, de Marcos. He speaks about the beginning of the Gospel of the Lord Jesus Christ. E ele fala a respeito do começo, do princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Look at John chapter 1 verse 1. Veja, por exemplo, no João capítulo 1, versículo 1. In the beginning was the Word. No princípio era o Verbo. And the Word was with God. E o Verbo estava com Deus. And the Word was God. E o Verbo era Deus. In other words, what John is trying to do is to give us an image of in the beginning, when God created the world. Então, a visão que João está querendo nos dar no Evangelho não é apenas do nascimento de Jesus, mas no princípio, quando Deus criou o mundo. The Word was there. A palavra estava lá. He was with God. Estava com Deus. And He is God. E a palavra era Deus. How can we reconcile these two pictures? Então, como é que nós conseguimos reconciliar essas duas imagens, da manjedoura e essa de João? A baby born in Bethlehem. O bebê que nasceu lá em Belém. And God coming in the flesh. E Deus vindo em carne. What do we celebrate at Christmas? O que é que exatamente então nós celebramos no Natal? The baby. O bebezinho. But what about the Word? Mas e a palavra? What about God? E o que dizer de Deus? All too often we as Christians have an inferior view of the Lord Jesus Christ. Muitos cristãos, eu creio, têm uma visão um pouco diminuída daquilo que Cristo fez. We believe that we are monotheists. Nós cremos num Deus que é monoteísta. We believe in one God. Nós acreditamos em um Deus. But how can we talk about three persons being equally God? Mas, por exemplo, como que nós conseguimos articular
a ideia de Deus ser três em um. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Pai, o Filho e o Espírito Santo. It's much easier to talk about baby Jesus. Então, eu estou dizendo isso para mostrar que às vezes é muito mais fácil falar do bebê Jesus. Than it is to think about God coming down in the flesh. E também coisas como o fato de Deus ter vindo e nascido em carne. John is overwhelmed with the image of who the Lord Jesus Christ is. E João, ele está de maneira bastante grandiosa, impressionado com a obra de Jesus Cristo. The coming of Christ in the world, that is the miracle. O fato de Cristo ter vindo ao mundo, esse é o maior milagre. John, throughout the gospel, he is, as it were, climbing steps. No Evangelho de João, à medida que você caminha, a imagem é como se ele estivesse subindo algumas escadas. He goes from one high point to another, and to another, and to another. E ele vai indo de um ponto alto e aí segue a um outro mais alto e assim por diante. He tires us out. E o lugar é tão alto, because as soon as we get a picture of Jesus, there is another picture of Jesus. Porque à medida que você sobe e tem uma visão de Jesus, você sobe ainda mais e amplia a sua visão cada vez mais. Just to whet your appetite. Então, apenas para satisfazer o seu apetite espiritual. The Word became flesh. A palavra se fez carne. What does Jesus say? What does he teach? O que é que Jesus ele diz? O que é que ele ensina? I am he. Eu sou essa pessoa. I am God. Eu sou Deus. The God of the Old Testament. O Deus do Antigo Testamento. Now we are understanding it. There's one God. Agora então a gente começa a entender, tem um Deus. And his name is Jesus. E ele está em Jesus. No. What John is saying is, there's one God. O que João está dizendo não é isso. É que existe um Deus. And the Word was with God. E a palavra estava com Deus. And the Word was God. E que a palavra era Deus. In other words, he wants to make it very clear. There's a Father. Então ele quer deixar muito claro que há um Pai. And the Lord Jesus Christ. E o Senhor Jesus Cristo. In some way or another, they being distinct are nevertheless united. E de alguma maneira misteriosa, eles ambos se tornam um de maneira misteriosa. Is it important for us to be Trinitarians? Então é importante para nós crermos na Trindade. Some of you may say, what is that? E alguns de vocês podem dizer, mas o que é isso exatamente? It is that we are just not monotheists. E isso significa que nós não somos, na verdade, monoteístas nesse sentido. Jews are. Muslims are. Judeus são, muçulmanos são. What is the difference between Christianity and other religions? Pense, qual é a diferença básica entre o cristianismo e outras religiões? This is central to the celebration of Christmas. E isso é central para a celebração do Natal. Let me raise a typical answer and ask you to evaluate this answer. Deixe-me formular aqui uma resposta para isso e pedir que você avalie a resposta que eu darei. God the Father is in the Old Testament. Deus o Pai está no Antigo Testamento. God the Son we find in the New Testament. Deus o Filho nós encontramos no Novo Testamento. But now it's the era of the Holy Spirit. Mas agora é a era do Espírito Santo. What is the problem with that? Qual o problema com essa explicação que eu dei? Was Christ there with God at the time of creation? Cristo estava lá com Deus na época da criação. When we also read in the beginning, como nós lemos no princípio, in the beginning God created the heavens and the earth. No princípio Deus criou os céus e a terra. Who is this God? Quem é esse Deus? Father, Son and Holy Spirit. O Deus que criou no início é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. They are all together in the task of shaping this world. E eles todos os três estão juntos nessa tarefa de dar forma ao mundo. And ultimately in redeeming this world. E de maneira final, o objetivo maior é no trabalho desses três juntos redimir este mundo. John is emphatic. One God.
João, então, ele é enfático nisso. Há um Deus apenas, 3 persons. em 3 pessoas. How do you explain that? Como é que nós entendemos isso? I cannot. E eu não consigo entender isso. Why not? Por que não? Because I am not God. Porque eu não sou Deus. I don't understand God. Eu não entendo Deus. God is incomprehensible. Deus é, de certa forma, incompreensível. All too often we try to explain who God is, Todas as discussões que a gente dedica tentando definir quem Deus é, but we try to explain what we don't know. nós temos que lembrar que nós estamos tentando explicar a alguém que nós não conhecemos totalmente. Let me make a distinction. Deixa-me fazer uma distinção aqui. God is incomprehensible, Deus, ele é um ser incompreensível, but knowable. mas é um Deus conhecível. The Lord Jesus Christ says to Thomas, Thomas, touch my wounds. Você lembra que Jesus disse para Tomé, aquela vez, Tomé, toque aqui na minha mão. You have doubts? Você está duvidando? I want to answer your question. E eu quero então responder a sua dúvida. Christ is knowable. Então Cristo é alguém conhecível. The Father is knowable. O Pai é alguém também The conhecível. Spirit is knowable. O Espírito igualmente também conhecível. But what is our problem? Mas sabe qual que é o nosso problema? We don't want to work at it. A gente não quer gastar o tempo nessa direção. We just want to believe. Nós apenas queremos crer. Ask questions. Então, faça perguntas. John loves it when people have questions. Então, o Evangelho de João adorava quando as pessoas tinham perguntas. Jesus loves it when people have questions. Jesus sempre foi bastante apreciativo das perguntas das pessoas. I don't understand the Trinity. Então, eu, por exemplo, eu não entendo completamente a Trindade. I cannot explain the Trinity. Eu não posso explicar a Trindade. Why? Por quê? I have not been there in the beginning. Porque eu não estive lá no princípio. When we come to look at the Lord Jesus Christ, Quando a gente vê então para aqui o livro no Nascimento de Cristo, we are dealing with one who is knowable, nós estamos tratando, gente, de alguém que era conhecível and at the same time mysterious. e, ao mesmo tempo, misterioso. How is the Lord Jesus Christ knowable? Como que Jesus é alguém conhecível? Look again at verse 1. Então, veja novamente em João capítulo 1, versículo 1. He is the Word. Ele era a palavra, He wants to be read. ele desejava ser lido, He wants to be understood. ele desejava ser estudado. Well, the Lord Jesus Christ is not like Moses. What? Is not like Moses. Ok. Jesus Cristo, obviamente, não é igual a Moisés. We know about the birth of Moses. A gente sabe a respeito do nascimento de Moisés. And Moses was close to God. E Moisés era alguém que tinha um relacionamento com God Deus. spoke to Moses face to face. Deus falou com Moisés face a face. Later on we'll read that Jesus Christ is greater than Moses. E posteriormente a gente lê nos evangelhos que Jesus Cristo era muito maior do que Moisés. Truth has become much more evident in the Lord Jesus Christ. Então a verdade acabou se florescendo muito mais na vida de Jesus Cristo. So what we read in the Gospels is the Father speaking. Então o que você tem no evangelho é exatamente isso. É o Deus Pai falando. This is my beloved Son. Este é o meu Filho amado. Listen! A Ele ouvi. How content are we with our listening? Quanto que nós estamos satisfeitos com aquilo que nós ouvimos a respeito Are disso? we good in listening? Será que nós somos pessoas boas de ouvir? Young people, are you good in listening? Jovens, vocês são bons, vocês gostam de ouvir as pessoas? Husbands, are you good in listening? Maridos, vocês são bons nessa tarefa de ouvir? There are many in this room tonight who say, no, my child does not listen. No, my husband does not listen. No, my wife is not listening. Eu sei que tem pessoas que vão dizer hoje, não, meu filho não gosta de ouvir, meu marido não gosta de ouvir, minha esposa não é boa de ouvir. This Christmas season, I'm asking you to do one thing. Nessa ocasião que estamos nos aproximando do Natal, eu peço a você uma coisa. Come back to your God. Volte para Deus. Don't say, I know him. Não dê a desculpa, não, eu já o conheço.
You can know more of Him. você sempre terá espaço para conhecer mais. É como esses degraus aqui na frente. Eu posso vir subindo essas escadas. E depois que eu subo nesses degraus, eu tenho uma perspectiva melhor do auditório. What is the reason that we as human beings always love to go further and further and further? Por que vocês acham que o ser humano é alguém que gosta sempre de ir além, além e além? We look for beauty. A gente busca sempre por algo pela beleza das And we coisas. try to get it. E a gente tenta conseguir. We look for A justice. gente busca justiça. And all too often we are disappointed. E muito frequentemente somos frustrados We nessa look busca. for truth. Buscamos pela verdade. And we're asking, where can truth be found? E dizemos onde é que a verdade pode ser encontrada. Why is it that we are not content? Por que então que nós não nos contentamos com as coisas? Because God has put within us a flame. Porque Deus colocou em nós uma pequena chama. A flame that needs air in order to continue to be a light. Uma lâmpada, uma pequena chama que ela precisa continuar sempre acesa. He has given us the ability then to discern that this life is not worth living. E é uma pequena lâmpada, uma chama que nos dá a perspectiva de que esta vida não é digna de ser vivida. There must be more to life. Tem que haver algo muito maior a respeito dessa vida do que How nós many temos of hoje. you have said to yourselves, there must be more to life? Anyone? Quantos de vocês já fez essa pergunta? Deve haver alguma outra razão maior para a vida do que o que eu estou experimentando agora? And this is the essence of the biblical story. Então, essa é a essência da história bíblica, levar-nos a essa pergunta. Why were you saved? Por que é que nós fomos salvos? To be forgiven of sin? Para termos nossos pecados perdoados? To be able to go to heaven? Para ser capaz de ir para os céus? Fine. Sim, é uma But- resposta. Tell me, what is the reason that a child came into your family? Mas me diga, qual é a razão por que uma criança veio, um bebê nasceu na sua família? To feed that child? É só para alimentar o bebê que nasce na sua casa? Ele nasceu só para ser alimentado? To take care of the medical needs? Para ser cuidado das suas necessidades? It is to have a relationship. Não, ele veio, uma criança quando nasce num lar, ele Where- nasceu para ter um relacionamento. Where father and mother want to say to the child, I want you to know me. E o pai e a mãe, com certeza, chegarão a um ponto que eles dirão para aquele pequeno bebê, eu quero que você me conheça. Our experience is then also what God has experienced. Então, a nossa experiência, quando damos à luz a um filho, é a mesma que Deus conosco. Paul says, I want to know Christ and the power of His resurrection. Paulo diz que ele gostaria de conhecer a Deus e o poder da sua ressurreição. Don't give a traditional answer when a person says, who is Jesus? Então, nunca vamos nos esquecer dessa grande pergunta, né? Quem é então Jesus? Say, I am a part of His family. Então, pense nesses termos. Eu sou parte da família dele. In Him, I'm a child of God. Nele, nós somos filhos de Deus. Let me tell you about God. Então, deixe-me dizer uma coisa aqui a respeito de Deus. Let me tell you about the Lord Jesus Christ. Deixe-me dizer algo a respeito de Jesus Cristo. This is what John is doing in the gospel. E é isso que João está fazendo no Evangelho aqui. Let's see as to how he develops the argument. Então, vamos ver como é que ele desenvolve aqui o argumento. He will continue to speak about the word in just a little bit. Ele vai continuar falando a respeito da palavra um pouquinho mais, But now he continues in verse 3. mas aí ele continua no versículo 3. Through him all things were made. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Without him nothing was made that has been made. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Look around you. Então, olha ao redor de você, gente. Who has made this church? Quem é que fez essa igreja aqui? The materials, A parte material dela, the seats. os assentos. We can easily say, we have done it.
Você pode dizer, nós compramos, nós construímos. But who has given us the gift to think about engineering, architecture? Mas quem nos deu a capacidade de pensar, de ter a capacidade de criar um engenheiro para construir isso aqui? What about beauty in worship? E o que falar a respeito, por exemplo, da beleza no ato de adoração? Who has given us the ability to have discipline, to study nature? Quem é que nos deu a capacidade, a disciplina para estudarmos a natureza? Christ. Cristo. He has made it all. Foi Ele quem fez todas as coisas. As Christians, we have to see that Jesus is not just the Redeemer. Então, é nesse sentido que eu quero dizer que Jesus Cristo não é somente o nosso Redentor. He is the creator of everything. Ele é o Criador de todas as coisas. And all creatures and nations are in His hands. E todas as criaturas e todas as nações estão nas mãos dele. Now notice then, as John continues, Então, mas veja, à medida que João continua, as we then take a look at verse 14, e você dá uma olhada, por exemplo, no versículo 14, the Word became flesh e o Verbo se fez carne and made His dwelling among us. e habitou entre nós, We have seen His glory, cheio de graça, the glory of the one and only. cheio de graça e de glória, glória como o unigênito do Pai. Christ has created the world. Então, Cristo criou o mundo. He has come into this world. E Ele veio ao mundo. He has lived in this world. Ele viveu nesse mundo. And He knows that life in this world stinks. E Ele sabe que a vida nesse mundo, ela permanece. He has experienced that. Ele experimentou isso, Ele mesmo. So John says He came unto His own. Então é por isso que João diz claramente que Ele veio a este mundo. And His own rejected Him. Ele veio para que eram seus e os seus So- não o receberam. Who did they reject? Então quem é? Quem são essas pessoas que rejeitaram? The Creator. Que rejeitaram o The Criador. one who has made them. Aquele que criou, aquele que os fez. Some of you parents can identify with this story. Creio que algum de vocês, pais aqui, podem meio que se identificar com essa história. Parents have taken very good care of their children. Período quando você cuida com muito carinho dos seus filhos, But one by one, the children go their own way. mas de um a um, cada um, quando cresce, eles vão tomando o seu caminho. The parents love the children. Então, os pais, com certeza, amam seus filhos. Every day they look to see if the child returns. Todos os dias eles estão lá atentos para ver se o filho retornou, se já chegou. They check the telephone, E eles checam o celular para ver se tem mensagem, emails, vê os e-mails. no response. E quando não tem nenhuma resposta, When there is a response, it is negative. e quando tem uma resposta, é negativa. You have messed up my life. Você, You, my parent, have messed up my life. e aí recebe a mensagem e o filho vai falar: vocês, meus pais, vocês estão bagunçando com a minha vida. That's what we are doing with God. E é isso que a gente recebe às vezes. God has made us. Então, Deus igualmente nos criou We cannot understand who we are except in relationship to God. e nós não conseguimos entender quem nós somos a menos que tenhamos esse relacionamento com Deus. And what we find is that God has come into this world, E é por isso que João então diz que Deus em Cristo ele veio a esse mundo, lived here, viveu aqui and was rejected by man. e ele foi rejeitado pelos homens. Observe again in verse 14. Então, veja só novamente no versículo 14, We have seen His glory, nós temos visto a sua glória, the glory of the only begotten. a glória como do unigênito do Pai. This does not mean that Jesus is begotten of the Father, Isso não significa apenas que Jesus é a glória do unigênito, that He's a creature of God. que ele é uma criação de Deus. Rather, it is a beautiful expression of the intimate relationship between the Father and a child. Mas, pelo contrário, isso é uma expressão que amplia o conceito de que Deus e Cristo são um. The language of father and child is very special in the Gospel of John. A linguagem, então, de pai e filho é muito especial aqui no Evangelho de João.
we see that Jesus entrusts himself to the Father. Nós vemos que Jesus, ele era alguém que confiava a si mesmo aos cuidados do Pai. He praises and worships the Father. Ele louvava e adorava o Pai. He prays to the Father. E ele orava, louvava e também fazia orações dirigindo-se ao Pai. And through his modeling, he's saying to us, return home. E por meio dele, ele dizia que ele estava fazendo a vontade, que era a vontade do Pai. Stop arguing. Então, pare de argumentar. Find your relationship again in Jesus Christ. Encontre novamente o seu relacionamento com Cristo, And he wants you to be reconciled with the Father. pois ele quer. O objetivo de Cristo é reconciliar-nos com Deus. That is what Christmas is all about. Então, é isso que o Natal, na verdade, ele quer dizer. Not just families who enjoy being together, Não é apenas o fato da família estar juntas, but getting to know who God is mas ter a oportunidade de conhecer quem Deus é, through the Lord Jesus Christ. por meio de Jesus Cristo. We need to know our Father. Então, precisamos conhecer o nosso Pai. To know your parents, people assume all you need to do is to get a sample of your DNA, send it in, and find out where you come from. Às vezes, quando as pessoas querem saber, descobrir quem é o pai, às vezes faz aquela amostra do DNA e manda para o laboratório, pronto, está resolvido. Descobrimos quem é o pai. So you can say, I came from Ireland, Então, aí você diz, eu vim, na verdade, da Irlanda. or I came from France. Ou eu vim da França. That is not the most important thing. Mas isso não é a coisa mais importante. You belong to God through the Lord Jesus Christ. Você tem que conhecer a pessoa de Jesus Cristo. What does it mean to see the glory of God? O que significa? Você já pensou nisso? O que significa dizer que vimos a glória do Pai? We have samples of that in the Old Testament. Nós temos várias passagens no Antigo Testamento. Isaiah saw the glory of God, Isaías, por exemplo, ele viu a glória de Deus. and he comes back to that experience again and again. E ele retorna a essa experiência várias vezes no livro dele. Have you seen the glory of God in Jesus Christ? E eu lhe pergunto, você já viu a glória de Cristo, a glória de Deus na pessoa de Cristo? Paul argues this point in 2 Corinthians. Paulo, ele argumenta sobre isso em 2 Coríntios. We see the glory of God in the face of the Lord Jesus Christ. Ele diz que nós vemos a glória de Cristo, a glória de Deus na face de Jesus Cristo. When we experience the presence of God, Quando nós experimentamos a presença de Deus, we have a basis to return to. nós temos então a base para o nascimento de Cristo. Because as it were, God the Father is saying, this is my beloved child. Porque quando nós experimentamos isso, nós podemos lembrar da palavra que o Pai disse a respeito do Filho. Este é o meu Filho amado. We're drawn into a relationship. Nós somos então trazidos a um novo relacionamento. How is that different from the Old Testament? Mas como que isso é diferente, gente, do Antigo Testamento? Let's listen to what John is saying. Vamos ver, por exemplo, o que João está dizendo. He's speaking then Ele está, in verse 18. ele está falando, por exemplo, aqui, estão vendo aí no versículo 18, No one has ever seen God, ninguém jamais viu a Deus, but God the one and only, that means the Son, who's at the Father's side, has made him known. mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. John the Baptist said, Jesus is superior to me. E João Batista mesmo, ele diz que Jesus era superior a ele. Why is Jesus superior? E por quê que Jesus era superior a João Batista? Verse 16. Verso 16, There's a fullness of his grace. por causa da plenitude da sua graça, We have received one blessing after another. nós temos recebido uma bênção atrás da outra. Now, let me ask you this question. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Have you really experienced one blessing after another? Você já teve a experiência de receber uma bênção atrás da outra? Immediately we are saying, no, not all the time. Eu sei que você vai dizer, não, nem sempre as coisas são assim. We are looking for more. Sempre estamos buscando, esperando algo mais, reverendo. But when you see the Lord Jesus Christ,
and you see that he is in the company of brothers and sisters in Christ, Mas quando você olha para Cristo e a maneira como as pessoas estão ao lado dele como irmãos e irmãs em Cristo, you receive grace. você está de alguma maneira recebendo também a presença You de receive one blessing after another. Você recebe uma bênção atrás da outra. Maybe you are living with pain, Talvez você esteja vivendo com alguns tipos de dores, but there's a brother or sister who has received healing. mas você vai ver na comunidade um irmão, uma irmã que recebeu uma cura. We see something of the glory of the Lord Jesus Christ Então a gente tem sim visto a glória da presença de Cristo in the fellowship of the saints. na comunhão dos santos. Are we looking for glory? Nós estamos então procurando por essa glória que dá a respeito que João falou? Yes, we are. Sim, nós estamos. Whose glory? Mas a glória de quem nós estamos procurando? Mine. A minha glória? Are you hearing the problem? Então você está entendendo o problema que eu estou dizendo? John says we have seen his glory, João disse, na verdade, nós vimos a sua glória, but we're so intent on sharing with people what we have accomplished. mas nós geralmente estamos muito envolvidos em dizer para as pessoas o que nós temos feito. Do we know Christ E eu pergunto mais uma vez, será que nós conhecemos a Cristo? and the power of his resurrection? Será que nós conhecemos o poder da sua ressurreição? Come back to verse 4. Voltemos aqui para o versículo 4 um pouquinho. In Christ was life, A vida estava nele, and that life was the light of man. e a vida era a luz dos homens. What did God do in Genesis 1 and 2? O que Deus fez lá em Gênesis 1? He made everything. Ele criou todas as coisas, He gave life, ele deu a vida, and also he created light. mas também ele criou a luz. This is a very important way of reading the biblical text. E esse é um texto muito importante para nós fazermos a conexão, Read the Old Testament in the light of the New Testament. que é ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. And also that you read the New Testament in the light of the Old Testament. E vice-versa. You may say, this is a trick. Você pode dizer, essa é uma armadilha, reverendo. An Old Testament professor is asking people to read the Bible. E o professor de Antigo Testamento mandando a igreja ler a Bíblia. Yes, I am. Sim, eu estou mandando. I want you to know the Word. E é uma ameaça. Eu quero que vocês conheçam a palavra de Deus. This was the beauty at the time of the Apostle John when he wrote this. E essa era a Bíblia do apóstolo João nos seus dias, o Antigo Testamento. They knew the Old Testament scriptures, Ele conhecia as Escrituras and they would say, I never thought that Jesus is fully God, Eu nunca pensei que Jesus Cristo era totalmente Deus and yet he submits himself to the Father. e ao mesmo tempo ele era o mesmo com o Pai. How can that be? Como é que pode ser isso? And the very purpose is that John is asking us to believe in the Lord Jesus Christ. E o ponto de João aqui, mesmo diante desse dilema, é que nós devemos crer. And to keep on believing in the Lord Jesus Christ. Crer no Senhor Jesus Cristo e continuar crendo nele. Let's do an experiment. Vamos fazer uma experiência aqui. If I were to finish this water, Se eu fosse terminar essa água aqui and I would say, I'm thirsty, e dizer, olha, eu estou com sede, would you not come and give me some more water? e você não viria e me daria um pouco mais de água? Of course. Claro que você traria. But so does also when we read God's Word. Mas quando a gente lê aqui o Evangelho, When we draw near to Him, e a gente é convidado a confiar nele, He draws near to us. e ele se aproxima de nós. We experience His grace, E experimentamos a sua graça, His life, a sua vida and His light. e a luz que procede dele. John is astounded at the reality. Então, veja, o João ele está espantado com essa realidade que ele está vendo. Life, the source of light,
God himself, the creator of the world, is coming into this world. Deus, a fonte da vida e a fonte da luz, está vindo até nós nesse mundo. But his own received him not. Mas aqueles que eram seus não o receberam. How can that be? Mas pode ser isso. It happens here. Isso acontece todo o tempo. Wherever God's word is read, Quando a palavra de Deus é lida, we have a reaction in our hearts. nós reagimos em nosso coração. There's a little light that comes on, Há uma pequena luzinha que às vezes acende, and as soon as we leave, the light is out. mas assim que a gente deixa aqui o local, essa luzinha que acendeu apaga. There's a yearning in us, maybe next time. E aí vem um pequeno desejo, talvez a próxima vez eu consiga manter essa luz acesa. Listen carefully. Ouça bem o que eu vou dizer. I'm asking you, as a professor of Old Testament, to read the Gospel of John during this Christmas season. E eu vou pedir uma coisa para você aqui, como professor de Antigo Testamento, e eu peço que você leia o Evangelho de João agora nesse período do Natal. Because Jesus' teaching is in accordance with the Old Testament. Porque o Jesus apresentado aqui está de acordo com o Antigo Testamento. Listen to verse 12. Então, olha, por exemplo, no verso 12. All who received him, Mas todos quantos o receberam, to those who believe in his name, deu-lhes o poder de serem feitos, he gave the right to become the children of God. deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. When you read the Gospel of John, observe that he never uses the word faith. Quando você lê, por exemplo, o Evangelho de João, não sei se vocês já perceberam isso, ele nunca usa a palavra fé, It is believe. mas é sempre acreditar. We trust in the Lord Jesus Christ. Nós devemos acreditar no Senhor Jesus Cristo And we keep on trusting. e continuar acreditando. Young people, Então, jovens, ouçam aqui. there may be many other young people here, but I'm going to focus in on you for a couple of minutes. Eu sei que tem vários jovens aqui, mas eu vou focar aqui nessa direção aqui. Estou vendo alguns aqui. At the age of 11, 12, I had no interest in the gospel. At the age of 11 or 12, I had no interest. Quando eu tinha 11, 12 anos, eu não tinha o menor interesse em coisa de Deus e de igreja e nada disso. I ran away from my Father in heaven. Na verdade, eu fugia do meu pai dos céus. I was trying to solve my own problem. E eu estava tentando, na verdade, resolver os meus próprios problemas. Those of you that are teenagers, you know that teenagers are not good in solving problems. E eu sei que vocês, adolescentes, são famosos de tentar resolver problemas. But I was going to solve my problems. E eu também fui tentar resolver os meus problemas. Well, one day I was with other young people who believed in the Lord Jesus Christ. Mas um dia eu estava com um rapaz da minha idade que cria no Senhor Jesus Cristo. And I believed in Jesus. E eu então comecei a acreditar no Senhor Jesus Cristo. I was 15 and a half. Eu tinha mais ou menos 15 anos e meio. And I began to read this book. E eu comecei a ler esse livro. It was not Christianity that I worshipped. Não era o cristianismo que eu tinha adorado até aquele dia, o que eu estava lendo agora na Bíblia. It's Christ. Mas era Cristo. Christians will disappoint you. Cristãos podem desapontar você, Right? certo? Christians do disappoint. Cristão geralmente pisa na bola com a gente, não é verdade? Maybe Brazilian Christians don't. Talvez cristãos sérios não fariam isso. We disappoint one another. Mas geralmente nós acabamos desapontando uns aos outros. We are like Peter and John, Nós somos como Pedro, por exemplo, e João, talking nicely, falando coisas, but at the right moment we say, we don't know him. falando coisas bonitas, mas chegava num ponto específico. Eles declaravam que nós não o conhecemos, foi no final, quando Pedro negou. We have been called to be children of God Então, nós somos chamados para ser filhos de Deus in the Lord Jesus Christ. e do Senhor Jesus Cristo. And what happens when we are children of God? E o que acontece quando nós somos chamados? We receive blessing upon blessing. Nós começaremos a receber bênçãos após bênçãos. Open your eyes.
abrindo os nossos olhos. You receive grace upon grace. Você receberá graça após graça. Open your eyes. Abra os seus olhos. Come back to your Father in heaven. Voltem para o seu Pai Celeste. Sit with Him and the Holy Spirit and the Lord Jesus Christ. Busque o seu Espírito e também o Senhor Jesus Cristo. How do you receive this light? Como é que você tem recebido essa luz? It's a miracle. Olha, é um milagre isso. You cannot generate it by yourself. Você não pode gerar a luz de você mesmo. It's a gift from God. É uma luz dada por Deus. Listen to Jesus in chapter 3. Olha só o que Jesus diz no capítulo 3 do Evangelho de João. I tell you the truth. No one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Em verdade vos digo que quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Flesh gives birth to flesh, O que é nascido de carne é carne, but the Spirit gives birth to spirit. o que é nascido do Espírito é Espírito. I pray that this Christmas season is going to be different for all of you. Eu oro para que nesse Natal, esse nascimento aconteça para todos vocês. The reason why we don't understand the New Testament is that we don't know the Old Testament. A razão por que eu tenho começado aqui no Novo Testamento e não no Velho Testamento Commit yourself to spend time in God's Word. é para desafiá-los a gastar tempo com a palavra de Deus. Don't just read chapters, the one after the other. A ler capítulos após capítulos, Reflect, meditate. refletindo e meditando. And what happens when you meditate on God's Word? E o que acontece quando você medita na palavra de Deus? The Spirit is at work in your heart. O Espírito começa a trabalhar no seu coração. You receive the Lord Jesus Christ, Você receberá o Senhor Jesus Cristo and you put your faith in Him. e você colocará a sua fé nele. Christians need to hear again the good news. Eu creio que cristãos precisam ouvir e ouvir sempre as boas novas do Evangelho. A couple of weeks ago, my wife and I were in Thessaloniki, Greece. Há algumas semanas atrás, eu e a minha esposa estávamos na cidade de Tessalônica, na Grécia. And the guide that showed us some of the archaeological sites again and again said, here is where the Apostle Paul preached Christianity. E em vários lugares que a gente vai lá, porque as pessoas falam, olha aqui, olha, é o lugar onde o apóstolo Paulo passou pregando o Evangelho. He did not preach Christianity. E eu sempre digo, olha, ele não pregou cristianismo. What did he preach? O que ele pregou? Christ. Ele pregou a Cristo. That makes all the difference. E isso fez toda a diferença. Let me pray for you. Deixe-me orar por você. Our Father in heaven, we thank you for the good news of the Lord Jesus Christ. Pai Celeste, agradecemos pelas boas novas do Evangelho em Cristo Jesus. How you have sent him so that we may get to know who you are. Obrigado por tê-lo enviado para que nós possamos saber quem tu és. May there be a sense of reality in our own Christian confession. Que possa haver um sentido de realidade na nossa própria confissão. So when we speak about the Lord Jesus Christ, we are filled with His life and His light. De modo que quando nós falarmos a respeito do Evangelho, possamos ser cheios da sua vida e da sua luz. Keep creating men and women, boys and girls, to be creatures of your kingdom. Continue criando homens, mulheres, meninos e meninas que sejam novas criaturas. So that they may be born of the Spirit. Para que possam ser, como dito no Evangelho de João, nascidos do Espírito. Not just of the flesh. Não apenas nascidos de carne. I pray this in Jesus' name. Eu oro em nome de Jesus. Amen. Amém.